Boa tarde, o Senado agora está no ar. O Senado pode ter uma CPI para investigar as contas de brasileiros no banco HSBC de Genebra, na Suíça. O requerimento de criação da CPI foi lido hoje no plenário. O banco é alvo de inquéritos em vários países sob suspeita de facilitar a evasão fiscal. Quem divulgou o caso foi o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede nos Estados Unidos. Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC na Suíça, apresentou documentos sobre fortunas depositadas no banco entre 1998 e 2007. O HSBC teria criado um esquema para acobertar o dinheiro sem que os clientes pagassem imposto nos países de origem. A estimativa é de que 100 bilhões de dólares tenham sido sonegados em 102 países. O Brasil é o quarto em número de clientes no HSBC de Genebra, 8.667 pessoas, com mais de 6 mil contas na agência e um saldo total de 7 bilhões de dólares. É inacreditável que 8.600 brasileiros estejam envolvidos em uma lista de pessoas que têm contas num banco, algumas delas sob suspeição. Não dá para dizer que todos aqueles têm contas clandestinas. A lei brasileira permite que você tenha conta no exterior, desde que declare com cuidado, com rigor, nas diversas declarações da Receita Federal. O Ministério da Fazenda começou a investigar o caso, mas ainda não tem a lista oficial dos correntistas. Agora, um grupo de senadores quer uma CPI. Alcançamos 33 assinaturas, mais do que o necessário, para requerer a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. É necessário e inadiável que o Congresso Nacional, que o Parlamento brasileiro também se manifeste e instaure um procedimento de investigação. A CPI vai apurar se os brasileiros que mantêm contas no HSBC em Genebra cometeram crimes como evasão de divisas e fraudes fiscais. Boa parte daqueles operadores da época nesses bancos aqui no Brasil recorreram ao HSBC para esconder recursos que recebia e, ao mesmo tempo, lesar depositantes, os cofres públicos. A sociedade tem o direito de saber tudo que foi desviado dos seus recursos, do dinheiro do contribuinte. Até para que seja feita uma ação de tentar se trazer esse dinheiro de volta. Então, cabe ao Poder Legislativo investigar. A iniciativa é louvável, até porque, como não há nada em curso, o papel político do Parlamento se faz valer nesse momento, o papel político de vanguarda. Se adianta. No Brasil, o HSBC informou que o caso está relacionado à agência da Suíça, mas que, quando requisitado, colabora com as autoridades. Outra CPI pode ser criada, dessa vez para investigar crimes relacionados aos procedimentos médicos de indicação e colocação de próteses. A imprensa denunciou que uma máfia tem atuado no país. Órteses e próteses são prescritas sem necessidade em conluio entre médicos e empresas. O requerimento de criação da CPI, de iniciativa do senador Magno Malta, também foi lido hoje no plenário pelo senador Paulo Paim. É uma verdadeira máfia que foi montada, explorando a boa vontade do nosso povo, que é convocado, às vezes convocado, é levado a uma mesa de operação, dizendo que vai acontecer uma coisa, acontece outra, e às vezes é imputada uma perna para que alguém ganhe por trás disso na indústria de prótese, órteses, enfim, nessa linha. A CPI foi uma bela iniciativa do senador Magno e que se aprofunde esse debate e que a gente coloque na cadeia essas pessoas que quando declararam no momento do seu diploma a defesa da vida, eles estão, na verdade, se tornando até assassinos, porque quem faz isso é mais do que um ladrão, está assassinando e mutilando pessoas. Órteses são equipamentos colocados junto ao corpo, como os aparelhos ortopédicos. A diferença da órtese em relação à prótese é que ela não substitui o membro incapacitado. E a senadora Ana Amélia apresentou este mês um projeto para combater a chamada máfia das próteses. O projeto determina a aplicação de multa aos profissionais e empresas da área de saúde caso recebam ou paguem comissões
pela prescrição de órteses, próteses e materiais especiais. A proposta será analisada pelas comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais. A greve dos caminhoneiros e a reforma política foram os assuntos mais debatidos na sessão plenária desta sexta-feira. O senador Luiz Henrique pediu mais atenção do governo à greve dos caminhoneiros, que, segundo ele, pode parar o país. Eu faço um apelo à presidente Dilma Rousseff para que constitua um gabinete de crise relativamente a esse assunto. Delegue a um de seus ministros, quem sabe a ministra Cátia Abreu, a coordenação desse processo, para que a negociação prossiga e se chegue a um bom entendimento entre os caminhoneiros, as empresas e o governo. Já Paulo Paim enfatizou que não se pode jogar para os caminhoneiros o ônus do aumento do preço do óleo diesel. Temos que construir um chamado TAC, Termo de Ajuste de Conduta, que garanta ali que aquilo que aumentar no diesel será passado para o contrato do frete. Consequentemente, quem vai pagar não pode ser o caminhoneiro, porque ele fez um acordo daqueles frete para ganhar X. Se o diesel dispara, ele ganha X menos Y. Então, que vá para a empresa contratante do frete o correspondente àquela diferença do diesel. Eu acho que dá para ajustar isso. O senador Cristóvão Buarque disse que o Brasil vive diversas crises em vários setores, mas que falta definir os objetivos que levem à superação dessas crises. A crise, ela é um grande momento para a gente saltar para um outro tempo, mas para isso a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa dos recursos. Recursos nós temos. Nós precisamos de propósitos. Propósitos nós não definimos. E nós precisamos de uma vontade política. E o senador João Capiberibe afirmou que um dos pontos fundamentais da reforma política deve ser o fim da reeleição para mandatos do Poder Executivo. Na hora que nós tomarmos essa decisão, esse é o primeiro passo, o fim da reeleição. Aí então nós seremos obrigados a desdobrar, a transformar essa lei em outro espaço para poder fazer, de fato, uma regra política que atenda, satisfaça e corresponda ao desejo da sociedade. O senador Telmário Mota alertou para a falta de segurança energética em Roraima. Essa crise que hoje toma conta do país venezuelano, crise política, democrática, econômica, social, ela pode ter um fim que a gente não deseja, muito mais grave, de guerra civil, etc., e colocar em risco o fornecimento de energia para o estado de Roraima. O governo adotou hoje mais uma medida de ajuste fiscal. A medida provisória 669 revisa as regras de desoneração da folha de pagamento adotada desde 2011 para reduzir gastos com mão de obra e estimular a economia. No ano passado, o governo deixou de arrecadar pouco mais de 20 bilhões de reais com as desonerações. Continua valendo a desoneração que permitiu que 56 setores produtivos pagassem a contribuição à Previdência Social com base na receita bruta e não sobre a folha de pagamentos. O que muda são as alíquotas cobradas. A partir de junho, as empresas que recolhiam 2% do faturamento passarão a pagar 4,5%. As que recolhiam 1% agora terão que contribuir com 2,5%. A mudança garante maior arrecadação para o governo e faz parte do esforço de alcançar a meta do superávit para 2015 de 1,2% do PIB. A medida provisória traz outra novidade. Uma vez por ano, as empresas poderão optar entre o pagamento sobre a folha de salários ou a receita bruta. Hoje, os setores beneficiados com a desoneração são obrigados a recolher a contribuição patronal com base na receita. O Senado agora termina aqui. Obrigado e continue com a nossa programação. Boa tarde.